Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você se considera uma pessoa resiliente? Você já superou situações desafiadoras, cheias de estresse e de tensão? Nós nascemos resilientes ou desenvolvemos a resiliência ao longo da nossa vida? Existem pessoas que têm mais resiliência do que outras? Qual a importância da resiliência na nossa vida pessoal e profissional? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Se você é uma pessoa que quer desenvolver a sua habilidade de enfrentar e encarar desafios pessoais e profissionais, fica comigo nesse vídeo. Uma primeira informação importante é o que é resiliência. Resiliência é um termo que vem da física e refere-se à capacidade que alguns materiais têm de acumular energia quando submetidos à pressão e, depois de absorver o impacto, voltar ao estado original sem deformação, como se fosse um elástico. Já a resiliência no campo do comportamento humano, ela é tida como uma habilidade de superar adversidades sem ser afetados por elas de modo negativo e permanente. Tá certo? Veja como esse tema é importante para a nossa jornada, né? Aprender a enfrentar desafios sem ser impactado de forma negativa e permanente, tá certo? Já adianto que esta é uma habilidade que nós podemos desenvolver e aperfeiçoar ao longo da vida. Você já ouviu aquela expressão, aqui tem couro de jacaré, né? Couro duro, que aguenta as coisas, né? Nós vamos desenvolvendo essa resiliência ao longo da nossa vida, tá certo? E por que, gente, desenvolver a resiliência, né? Quanto mais nós desenvolvemos, mais nós estaremos preparados para lidar com os desafios do dia a dia e administrar o estresse. Se você está vivendo uma situação desafiadora, seja na sua vida pessoal ou profissional, cheia de estresse, cheia de tensão, faça essa reflexão profunda sobre a importância de desenvolver a resiliência na sua vida. E aí, respondendo àquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, nós nascemos resilientes ou desenvolvemos a resiliência? Alguns teóricos vão dizer que nós desenvolvemos essa resiliência, essa habilidade de enfrentar desafios e sairmos de forma que eles não nos impactem de forma negativa e permanente ao longo da vida. E Diana Couto, não é Couto, ela diz que pessoas resilientes possuem algumas características e as pessoas elas podem desenvolver essa habilidade. Então aqui ó, já faz uma reflexão sobre essas habilidades, né? Sobre essas características de uma pessoa resiliente. A primeira característica é a pessoa resiliente, ela tem uma profunda aceitação da realidade. Ou seja, a vida dela está pautada, as situações do cotidiano dela estão pautadas na realidade, né? Não estão pautadas em imaginação, fantasia, ficção, utopia, imaginação, né? Estão pautadas em dados de realidade. O que isso significa? Significa que a pessoa terá ações e tomadas de decisões mais assertivas,
porque ela está pautada na realidade. Tinha um psicólogo muito querido que ele me dizia: Douglas, quais são os dados de realidade desta situação? Porque muitas vezes a gente fica imaginando, mas será que é isso? Quais são os dados de realidade? Né? Eu estou desempregado, eu não consigo me recolocar no mercado de trabalho, já estou há 2 meses. Quais são os dados de realidade do desemprego no Brasil? Quais são os dados de realidade do desemprego no estado de São Paulo, no município de São Paulo? Né? Porque às vezes a gente fica achando que o problema somos nós, né? E aí nós vemos que existe uma margem de 6 meses a 1 ano para a recolocação no mercado de trabalho. E aí você às vezes está 2 meses só procurando e se flagelando. Enfim, sempre buscar os dados de realidade das situações, tá certo? Isso é fundamental e é característico de pessoas resilientes. A segunda característica é a crença inabalável no sentido da vida. Aqui eu sei que eu vou trazer uma questão filosófica, particularmente acredito, né, e respeito quem não segue essa vertente, mas dentro dessas características e junto com a construção teórica da Diane Couto, ela traz a crença inabalável no sentido da vida como uma característica de uma pessoa resiliente. E Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, aquele psiquiatra austríaco que vivenciou os campos de concentração nazistas, inclusive em Auschwitz, ele nos diz que é o propósito que dá sentido à nossa existência. Para que você existe? Por que você existe? Para que você levanta todas as manhãs? Para que você se move? Qual que é o motivador da sua ação? Já parou para pensar nisso? E aí eu entendo que pessoas sem propósitos comprometem e enfraquecem a sua ação no mundo, a sua capacidade de resiliência. Ser resiliente para quê? Se eu não tenho um propósito a seguir, se eu não tenho o que superar. Eu li todo o livro de Viktor Frankl, O Sentido da Vida, onde ele conta a experiência dele nos campos de Auschwitz e nos outros campos de concentração pelos quais ele passou, e ele diz muitas vezes que o que mantinha ele vivo, mesmo diante de situações subhumanas, era o propósito de reencontrar a família, entre outros. Né? Então, este propósito deu sentido à ação e permitiu um processo de resiliência extrema na vida deste homem. Tá certo? Então, qual é o seu propósito de vida? Você acredita no que sua vida tem um sentido? Isso é uma característica de uma pessoa resiliente. E o terceiro ponto é a capacidade de improvisar, ou seja, fazer proveito, o máximo proveito dos recursos disponíveis. Né? A pessoa que não é muito resiliente, mas tá faltando isso, mas não vai dar certo, pessoa resiliente, ela tem essa capacidade de improvisar, usa da criatividade e faz uso dos recursos que estão disponíveis, né? Eu só vou conseguir fazer isso se tiver aquilo, só vou conseguir fazer aquilo se tiver isso. Não, o resiliente, ele vai se reorganizar, se reinventar, fazer o uso do que tem, tá certo? Isso é uma outra característica das pessoas resilientes, né? Tá conseguindo fazer aí uma reflexão? E aí, pessoal, a gente vai para a parte de atitudes para elevar a nossa resiliência. E aí aqui quem fala é mais a doutora Fredrickson, Bárbara Fredrickson,
que é uma especialista nessa área de emoções humanas, e ela fala muito bem sobre a resiliência, né? E aí ela traz algumas atitudes para poder elevar. Então, você que está passando por situações desafiadoras, de muito estresse, e de muita pressão, absorvam esse conteúdo, façam a reflexão dentro da subjetividade de vocês. Aqui, longe de mim de trazer receitas e questões dogmáticas e o único caminho, não é isso. São reflexões, são teóricos que podem iluminar a tua subjetividade, tá certo? E aí ela traz aqui uma primeira atitude, que resiliência não é rejeitar ou ignorar as emoções negativas, mas apenas não permitir que elas controlem você. Como está o seu autocontrole? Esse é um caminho importantíssimo para elevar a sua resiliência. Mantenha o foco no futuro, olhe para frente e não se prenda ao passado. Gente, vivam o presente visando o futuro. Só quem fica pensando no futuro também se perde, porque não vive o momento presente. Então, viva o momento presente, sempre projetando o futuro. Propósito, lembra que a gente falou anteriormente? Invista em seus relacionamentos. Eles são uma grande fonte de apoio e de encorajamento. Os relacionamentos, eles te ajudam a desenvolver essa habilidade de resiliência. É o apoio, é a força. Vai, você consegue. É o estar junto. Mude o hábito de colocar defeitos nas coisas e de ver apenas o que as pessoas têm de pior. Desafie o hábito de ter uma opinião formada sobre tudo. E aqui eu faço memória do grande Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Desafie as suas velhas opiniões. Se você vê muito nas pessoas o que elas têm de pior, desafie essa crença, veja o que elas têm de melhor. Isso vai aumentar a sua resiliência. Redescubra as coisas que lhe dão prazer. Fique atento às suas necessidades. Cuide de sua mente, de seu corpo e de sua saúde. Tá certo? Essas são algumas dicas para estar aumentando, elevando a sua resiliência. Reveja esse vídeo, traga ele à luz da situação que você está vivenciando atualmente e eu espero que ele te ajude significativamente, tá certo? Um forte abraço.